Oi, bem-vindos a mais um vídeo da Conversa Literária. E hoje as integrantes são Érica, Letícia, Vitória e eu, Rafa. Vamos falar sobre a Chimamanda Ngozi Adichie, que é, atualmente, uma das maiores vozes da literatura africana. Suas obras já foram traduzidas para mais de 30 idiomas. Ela nasceu em Enugu, na Nigéria, e foi a quinta filha do casal Grace e James. James trabalhou na Universidade da Nigéria como professor de estatística e criou a sua família em Nsukka, na Nigéria também. A mãe da Chimamanda foi a primeira mulher a se registrar na Universidade da Nigéria. Chimamanda e seus irmãos estudaram na escola da universidade e ela entrou para a medicina na mesma instituição de ensino, onde ficou por 3 anos. Enquanto estudava medicina, ela foi editora da revista The Compass com os colegas de curso. Aos 16 anos, deixou a Nigéria e seguiu para os Estados Unidos, onde foi estudar comunicação na Filadélfia. Chimamanda ficou na instituição durante 2 anos até mudar para Eastern Connection State University para conquistar o diploma de comunicação e ciência política. Durante esse período, escreveu uma série de artigos para os jornais universitários. Depois de acabar a graduação, fez um mestrado em escrita criativa em Baltimore e estudou História Africana na Yale University. Sua primeira obra literária, intitulada Hibisco Roxo, foi lançada em outubro de 2003. A partir desse momento, não parou mais de escrever. Desde os primeiros anos de carreira, Chimamanda vem fazendo aparições e discursos poderosos. Em 2009, apresentou um TED Talker com o título O Perigo da História Única, que foi considerada um dos TED Talker mais assistidos da história. Em 2012, sua apresentação em Deveríamos Ser Todos Feministas começou a ganhar o mundo e se transformou em livro em 2014. Agora, nós iremos falar mais aprofundadamente dos livros Hibisco Roxo e sobre o TED, O Perigo da História Única. Hibisco Roxo, primeiro romance publicado pela Chimamanda, narra em primeira pessoa a história de Kambili, filha mais nova de uma família rica, formada por um irmão mais velho, Jajá, sua mãe, Beatrice, e seu pai, Eugene. A vida da protagonista não representa aquela de uma adolescente nigeriana comum. Seu pai é um homem importante e respeitado, que é dono de um jornal e de várias outras empresas. Kambili cresce em um ambiente privilegiado, uma casa grande com motoristas, empregadas e cozinheiras à sua disposição. Nessa casa, ela, sua mãe e irmão vivem conforme as regras do pai, sofrendo diversos tipos de violências físicas e psicológica. A família janta sempre junta e vai à igreja regularmente. As crianças estudam em uma escola particular prestigiada, onde as aulas são apenas em inglês. Estão obrigadas a seguirem um cronograma rígido de estudos, para serem sempre as melhores da turma. É nessa rotina monótona que começa a história de Hibisco Roxo. Kambili descreve com naturalidade a submissão de sua mãe perante o pai, em um ambiente onde todos seguem rigorosamente as tradições católicas. Mas a trama muda quando ela e seu irmão viajam para a casa de tia Ifeoma, irmã de Eugene. Lá, eles entram em contato pela primeira vez com a realidade nigeriana e com a cultura de seu país. Kambili passa a conhecer o mundo de sua prima Amaka, que ouve música local em alto volume enquanto conversa com seu grupo de amigas sobre cultura pop. Jajá passa a conversar com seus primos e aprende a cultivar flores no jardim. Os dois observam com curiosidade as diferenças entre a sua casa grande, sempre limpa e quieta, e a casa da tia, onde todos dividem quartos e tarefas domésticas, mas também brincam, riem, rezam e cantam juntos todos os dias. Pela primeira vez, a protagonista passa a questionar as regras rígidas com as quais está acostumada, e amadurecer conforme passa a entender mais sobre uma realidade diferente da sua. A Nigéria também sofreu colonização europeia. Entretanto, diferente da gente, o país só conseguiu a sua independência do Reino Unido em 1960 e logo passou a sofrer diversos golpes militares. Foram 8 golpes durante o século XX. Diferente do que muitas vezes nos é ensinado, o processo de colonização de um povo não acontece de forma rápida e homogênea, e não é apenas na base da violência física. O pai de Kambili, por exemplo, é um exemplo disso, pois é um personagem que representa os efeitos da intervenção branca em um país africano.
Eugene é um homem negro que acredita que tudo que vem dos brancos, europeus, é melhor. Apesar de ter crescido com um pai que acredita nos rituais religiosos nigerianos, ele se tornou adepto ao catolicismo inglês depois de estudar em uma escola de missionários que o catequizaram. A sua ascensão financeira e profissional estão relacionados ao fato dele negar as suas origens, sempre considerando padres e empresários brancos mais respeitosos. Ele espelha seus hábitos, sua cultura e seus negócios naqueles que são considerados o povo civilizado. Além de ser autoritário com os filhos e a mulher, ele renega o pai, que já é idoso, pois o considera um pagão e um pecador. Ele impede também que seus filhos falem a língua local, Igbo, e que aprendam as antigas canções do povo nigeriano. Aos poucos, Eugene destrói a própria família ao impor regras rígidas católicas na vida deles, criando uma metáfora para a colonização cultural e religiosa em países do continente africano. Estão bem representados em todo o decorrer da história as marcas negativas que decorrem de uma herança colonial, a imposição e a interferência da cultura europeia, que em nada contempla a realidade de uma tradição africana. Essa, por sua vez, luta por permanência. Portanto, resiste. Fanatismo, repressão, descoberta e uma personalidade que desabrocha é o que perpassa todo o enredo. Mesmo retratando o caráter cruel dos costumes, permite que no vão dos dias os hibiscos ganhem cor. A obra O Perigo de uma História Única, de 2009, alerta sobre os estereótipos. A fala de Adixie, depois transformada em livro, é a de alguém que já esteve no lugar de reprodução e que em alguns momentos não se via na própria história. É o que ela relata no trecho, abre aspas. Como eu só tinha lido livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ter estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar, fecha aspas. Ela conta que quando chegou aos Estados Unidos, sua colega de quarto na moradia universitária lhe perguntou onde tinha aprendido a falar inglês tão bem. É uma língua oficial na Nigéria, esclareceu, e que a amiga ficou muito decepcionada quando perguntou se podia escutar a música tribal que ela ouvia. E Chimamanda lhe confessou que adorava Mariah Carey. Além disso, supôs que ela nunca tivesse utilizado um fogão. A Dixie não ligou, mas após alguns meses no país, entendeu que essa era a única história que os norte-americanos ouviam sobre a África. O continente equivalia a majestosas paisagens e belos animais, povos envolvidos em guerras eternas, fome, miséria e AIDS. Sua história sobre a África estava cheia de estereótipos. E não é que os estereótipos sejam falsos, defende. São somente incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. A narrativa do livro é hábil e, graças a exemplos pessoais, o leitor se sente como se estivesse conversando com uma velha amiga. Mesclando teorias com momentos vividos pela própria autora, o livro nos convida a refletirmos sobre o nosso papel enquanto agentes sociais, a nossa responsabilidade em filtrar o que nós ouvimos e a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, para entendermos que a história é feita por múltiplos autores e por isso nunca terá uma única versão. Em tempos de intolerância e radicalismo, a obra da Chimamanda Ngozi Adichie é um convite para todos aqueles que querem despertar para a maneira que a história é contada e pretendem romper com o ciclo de poder estabelecido pelas classes dominantes. Adichie diz no Talking Show, abre aspas, histórias importam, muitas histórias importam. As histórias têm sido usadas para desapropriar e tornar maligno. Mas as histórias também podem ser usadas para empoderar e humanizar. As histórias podem quebrar a dignidade de um povo, mas também pode reparar essa dignidade quebrada. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso, fecha aspas. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, deixe o gostei e comentem quais desses livros vocês acham que vão adicionar à sua lista de leituras. Tchau!